Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia da maldade, e nada melhor do que a gente falar sobre um pesadelo de todo o processo regulatório que é a junta médica. O que a junta médica faz, ou teoricamente ela tem que fazer? Quando existem casos controversos, difíceis de serem analisados, seja por parte do processo hospitalar ou por parte da operadora, por uma auditoria, é necessário estabelecer uma junta médica para fazer isso. Geralmente se escolhem partes representantes e uma parte neutra para fazer composição dessa junta médica. Vamos pegar um cenário hipotético, é claro, de uma cidade de interior em que se realiza uma junta médica. Todos os médicos se conhecem, né, e não tem nenhum ombudsman, nenhum mediador ali que é totalmente de fora. Qual que vai ser a tendência desse desfecho, né, dessa junta médica? Ela vai ser a favor da operadora ou vai fazer sentido para o hospital, né, para justificar aqueles custos? Então as juntas médicas, elas são tarefas que precisam estar muito bem delineadas, muito bem verificadas e muito bem controladas. A pessoa de um médico totalmente apartado, especializado, né, dentro daquela especialidade que ocorreu o evento, ele precisa de estar bem municiado de informações. E vocês já observaram que junta médica, geralmente, quando ela acontece, é, é porque uma discussão muito grande foi gerada, seja por parte do hospital, uma falha de processo do hospital, seja falha do processo operacional dentro da regulação da operadora que não concordou com aqueles custos, né? A junta médica geralmente ela tem que provar que aqueles custos se justificam. E geralmente juntas médicas são para procedimentos de alta complexidade, alto custo, né? E que a operadora tem estrutura para cumprir, né? É engraçado você perceber como que são as questões de ego médico nessas juntas médicas. Porque um é um colega do outro, né? Mesmo que defenda de interesses diferentes, ou seja, de partes interessadas diferentes, é, ele sempre vai tender a defender o seu profissional. Então, por isso que é muito você ter resultado em juntas médicas no interior que não sejam favoráveis a uma das partes. Aí vai depender de qual que é o círculo de amizade entre aqueles médicos, né? Quem que vai defender qual ponto de vista. Não existe um papel de um advogado, né? Um médico totalmente isento ou um ombudsman para fazer o controle dessas sessões da junta médica. A legislação recomenda que sejam profissionais isentos, que não tenham vínculos pessoais ou relacionais com aquele caso, mas é muito difícil isso acontecer, principalmente em operadoras pequenas e que têm atuação no interior. Aqui em Minas a gente tem várias operadoras pequenas que os médicos todos se conhecem, todos eles fazem parte da mesma operadora, né? E fazem parte dos corpos clínicos dos hospitais que atendem, porque é onde eles trabalham também, né? Eles dão plantão. Então isso é um fator muito complicado de se estabelecer quais são os melhores critérios e práticas, porque a operadora ela vai ter profissionais dela que estão lá dentro do hospital e estão na auditoria. E ele vai ter que ter um papel, né? E ele conhece todo mundo. Em cidades grandes, centros maiores, aí vai a opinião realmente do médico externo. Ele vai avaliar o caso de uma maneira teoricamente isenta, né? Mas de qualquer forma ele vai tender de acordo com a justificativa, aquilo que vai ser realmente baseado naquele conhecimento, naquele expertise dele, e na maioria das vezes realmente o gasto, né, se justifica, né? A operadora acaba perdendo. É, uma coisa muito interessante sobre isso é pensar que a gente precisa de ter métodos para basear isso em fatos e números. Existe uma coisa que é muito pouco discutida dentro das juntas médicas e é uma coisa muito natural de acontecer. Eu já vi isso N vezes
acontecer é que em hospitais pequenos, hospitais com baixa estrutura de informática ou de saúde mesmo, de tecnologia, a maioria dos prontuários são acertados quando existe uma auditoria mais pesada. A maioria dos prontuários são evoluídos quando existe a necessidade de ser. É muito comum o médico não gostar de burocracia, né? O médico não é afeito à burocracia, de prescrição, amnese, todo aquele processo burocrático que um hospital precisa. Então ele usa o mínimo de informação possível, né, para deixar aquilo ali minimamente exposto. Eu já vi prontuários médicos que você olha e fala assim, isso é uma informação de qualidade? Dá pra gente extrair alguma coisa de inteligente disso aqui? Não. Às vezes a gente não consegue nem ler a letra do médico, né? Então, os prontuários de papel, que ainda são a maioria, a maior realidade das clínicas, dos atendimentos no interior, eles são muito, muito fracos, muito, muito mal estruturados. E a guarda e monitoramento desses dados é extremamente mal feita. A gente pensa assim, nossa, eu vou conseguir fazer uma gestão boa disso. Não, não consegue. Existem problemas muito sérios nas estruturas de prontuário de paciente. Tem médico que prescreve num documento do Word, faz o prontuário num documento do Word, salva sem senha, coloca numa pasta dentro do notebook e leva para casa. E se ele perder aquele prontuário ali? E se ele perder as anotações clínicas que ele fez? Né? Como é que ele vai se defender de um futuro processo? Ele vai ter que levar uma caramalhada de papel para o judiciário. E a gente está vivendo realmente uma judicialização muito maior nos últimos tempos. Então, assim, a junta médica, ela tem que ter um bom prontuário para resolver sua dor. E esse prontuário, ele ser o máximo de ter o máximo de inteligência possível. Esse é o desafio que a gente tem no Brasil, construir prontuários eletrônicos inteligentes e que protejam o médico e protejam a sociedade, tá? E que deem sustentação para uma atividade clínica eficiente. É muito difícil a gente falar sobre tecnologia de prontuário médico no Brasil, porque a gente tem ainda muita coisa para ser feita, e principalmente tecnologia em auditoria, em junta médica, que a gente ainda sequer explorou as possibilidades, né? A gente ainda não tem um review do histórico, né? E a gente precisa muito disso com uma certa urgência, né? De filmagem até qualquer forma de concluir, melhorar o desfecho clínico, a gente tem que fazer o possível para ter. É uma reflexão muito pesada, mas a gente precisa de fazer, né? Judicialização está aí. A junta médica é um problema da judicialização, né? Do não acordo entre as partes. E a gente precisa de cada vez mais prestar muita atenção sobre esses detalhes. A gente vai voltar a discutir esse tema, claro. Mas tenham uma excelente sexta-feira, um bom final de semana, fiquem bem. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe e não passarão.